Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe um like, isso ajuda muito na divulgação. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, hoje eu vou comentar com vocês de uma série, né? Eu vou dar uma recomendação de série, Cena do Crime, né? A morte da Elisa Lam no Cecil Hotel. E eu quero muito compartilhar com vocês a minha experiência que eu tive com a série da Netflix e o que eu acho desse caso. E vamos conversar um pouquinho. Então, esse caso, ele me chamou muito a atenção na época em que ele aconteceu. A, a Elisa, ela era uma estudante universitária canadense e ela vivia em Vancouver com a família, né, com os pais e a irmã. E essa moça, ela sofria de depressão e transtorno de bipolaridade. Então ela tomava ali algumas medicações, ela tomava remédios controlados para ansiedade também, né, para lidar ali com a depressão e com o transtorno de bipolaridade. Então ela tomava uma quantidade de remédios ali bem considerável para esse tratamento que ela fazia. A Elisa era uma jovem sonhadora como qualquer outra, só que por conta desses problemas psicológicos que ela tinha muito a necessidade de mostrar para os outros, de mostrar para a sociedade, para a família, para os amigos, que ela era uma moça responsável. Então ela tinha muito essa vontade de viajar sozinha, ela tinha muito essa vontade de conhecer outros lugares. Então ela decide, né, viajar para alguns locais ali dos Estados Unidos, então ela vai para vários deles, até que ela acaba chegando em Los Angeles, né? Então ela vai ficar um período curto ali em Los Angeles e ela se hospeda no Cecil Hotel ou no Hotel Cecil. Esse hotel, ele é um hotel bem famoso, ele é um hotel que foi construído há bastante tempo e já lá nos anos de 1930, esse hotel ele chama atenção por algumas peculiaridades que acontecem nele. Então, essa série da Netflix, a gente consegue ter esse cunho histórico também sobre o hotel, a gente consegue entender um pouquinho também a história do hotel, quando que aquele local foi construído, a finalidade daquele hotel. Então, é um hotel muito grande, né? Ele possui ali 700 quartos, então ele dá para abrigar muita gente e ele fica no centro de Los Angeles. O que vale a gente prestar atenção também, o que chama atenção é que esse hotel ele fica em uma área bem perigosa de Los Angeles. Então, geralmente os centros das cidades são perigosos, né, de algumas cidades, e o hotel ele fica ali num bairro chamado Skid Row. E esse bairro, ele é um bairro onde as pessoas vivem na rua, então tem muitos moradores de rua, tem pessoas em situações assim deploráveis, tem doentes mentais, tem usuários de drogas, tem prostitutas, então tem de tudo ali naquela área. Então aquela galera ali que não serve para a sociedade, ela é enviada, ela é mandada ali para Skid Row e é uma área muito perigosa, principalmente para uma jovem estrangeira e que está viajando sozinha, né? Então, a gente já tem esse bairro muito perigoso, a gente já tem esse hotel que tem histórias assim bem macabras e a gente tem uma jovem que decide viajar só. Então o Cecil Hotel ele tem um cunho histórico assim bem macabro. Então várias pessoas já se suicidaram das janelas daquele hotel, várias pessoas foram assassinadas, várias pessoas morreram por conta de droga. Então muita gente diz que aquele hotel ele é mal assombrado e muita gente tem curiosidade também, né, em conhecer esse hotel, em ficar ali em um dos quartos. E vários serial killers também já se hospedaram nesse hotel, porque quando esse hotel ele foi construído, a finalidade dele
era para que executivos pudessem ficar ali por curtos períodos de tempo, só que por conta de várias situações, crise de 29, né, a queda da bolsa de 29 e outras dificuldades financeiras ali que aquela cidade passou, fez com que esse hotel ele não fosse para frente, né? Então, numa tentativa de salvar o hotel, as diárias eram muito baixas e qualquer pessoa podia se hospedar naquele hotel. Então, a entrada do hotel é bem bonita, né? O lobby do hotel é bem bonito, mas quando você chega nos quartos, você percebe ali que ele não é de qualidade. Então, muita gente que se hospedava ali, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, eram basicamente moradores de rua ou pessoas que não tinham para onde ir e que podiam pagar até 2, 3 dólares ali na diária daquele hotel e tava tudo bem, né? Você entrava e saía, ninguém perguntava o que você estava fazendo, quem que você era, vira e mexe um funcionário achava um corpo em um dos quartos. E o hotel foi ali seguindo com a sua vidinha. Até que em 2011, a pessoa que estava gerenciando o hotel, ela tem uma ideia de colocar uma outra entrada para que essa outra entrada ela fosse para ela chamar atenção para turistas, né? Então você tinha ali a entrada mesmo do Cecil, que era para pessoas que queriam passar curtos períodos de tempo ali, e você tinha o Stay on Main, que era uma entrada que ficava ali do lado da entrada do Cecil, que você para poder chamar a atenção de alguns turistas. Então era um hotel ali nos anos 2000 que chamava muito a atenção dos jovens, pessoas que queriam pagar pouco em hospedagem. Então tinha alguns quartos compartilhados nesse hotel, você tinha banheiros também compartilhados naquele andar. E a Elisa, ela fica em um desses quartos compartilhados nesse hotel. Quando ela passa a estadia dela lá, a recepção tem algumas reclamações de meninas que dividiam o quarto com ela, falando que ela tinha alguns comportamentos estranhos, que ela deixava alguns bilhetes estranhos, falando para as meninas irem embora daquele local, até que o hotel decide mudar ela de quarto, até que o hotel decide colocar ela num quarto diferente. O que chama atenção também é um casal de britânicos que eles têm vontade de conhecer Los Angeles, eles têm vontade de conhecer os Estados Unidos, e aí eles encontram o Cecil Hotel ali no site de buscas por um preço bem barato. Eles não sabem nada sobre a história do hotel, eles não sabem de nada e eles acabam indo se hospedar nesse local. Quando eles chegam ali no lobby, eles ficam muito encantados, né, com a entrada do hotel, só que o casal dá entrevista na série da Netflix, o que é muito interessante, e a moça conta que quando ela chega no quarto, ela fica bem decepcionada, ela percebe que o carpete ele tá bem sujo, ele tá bem pegajoso, né, de você andar e o seu sapato ficar grudado ali por um momento no carpete. Mas ela, tudo bem, né? A gente acabou pagando barato, a gente acabou vindo pra cá e é isso, né? Vamos aproveitar. E eles não tinham muita noção também, né? Do bairro ali que eles estavam. Então, eu senti um pouco que faltou pesquisa ali desse casal na hora de fazer a viagem. Eles ficaram tão empolgados que eles acabaram não pesquisando, né? Nem o hotel, nem o local. Quando eu vou viajar para algum lugar, eu pesquiso tudo, a região que eu vou ficar. Índices de tudo, assim, para eu ter uma noção. Eu já viajei sozinha 2 vezes. Eu fui uma vez para Buenos Aires e outra vez para Santiago. E das 2 vezes que eu viajei, eu pesquisei tudo porque eu ia sozinha. Então eu sabia onde eu estava me metendo. E o que eu percebi é que esse casal não, assim, eles não pesquisaram em nada para onde eles estavam indo. Então esse casal ele decide ficar ali no hotel, eles saem para passear, eles percebem que tem muitos moradores de rua ali
e era uma das grandes reclamações de quem ficava nesse hotel, né? A quantidade de moradores de rua, a quantidade de usuários de droga, a quantidade de pessoas deficientes ali soltas e perambulando ali naquele local, a quantidade de polícia ali meio que passando pano, tentando controlar ali, enfim. A gente consegue perceber uma sucessão de coisas bem bizarras ali, tanto do hotel, quanto da região e quanto o que aconteceu com a Elisa. Tá, mas e aí? Por que esse caso ficou famoso? Por que esse caso ficou famoso na mídia do mundo inteiro, na internet? Até hoje é um caso que chama muita atenção. Esse caso, ele chama muita atenção pelo vídeo que foi divulgado pela polícia. Então a Elisa, ela é trocada de quarto, né? A última vez que ela é vista é em uma livraria ali perto do hotel, e ela compra um livro, ela volta pro hotel, e o que chama atenção é o vídeo do elevador. Então, quando as imagens são divulgadas, a gente percebe que ela está com medo e a gente consegue entender que ela está fugindo de alguma coisa. O vídeo é de péssima qualidade, existem várias teorias de que o vídeo ele foi adulterado, né? Então, assim, tem uma parte no vídeo que a gente consegue perceber um corte, que é quando a porta do elevador anda mais rápido. Isso eu não sabia, né? Eu fiquei sabendo com a série que a Elisa, ela aperta vários botões, porque a porta do elevador ela fica aberta por um tempo e ela não fecha, né? Então ela aperta vários andares, vários botões, e a porta simplesmente não fecha, ela desiste, ela acaba indo embora. O que a série explica pra gente, né, de acordo com a série, ela acaba apertando um botão que segura ali a porta aberta por um tempo. Então é por isso que ela aperta os outros botões, e eu acho que na hora do desespero, para poder ir embora, para poder fugir, ela não percebe que ela aperta esse botão para segurar a porta, e a porta não fecha. Então a gente percebe que ela está escondida ali, ela se esconde por alguns segundos ali dentro do elevador. Tudo isso a gente consegue perceber pela perspectiva do espelho, né? Tinha um espelho ali no elevador, e a gente consegue perceber ali também pela câmera, mas o que a gente consegue enxergar é só o que acontece dentro do elevador e um pedaço assim do corredor. Então ela gesticula com as mãos de uma forma bem bizarra, ela coloca a cabeça para fora, ela olha de um lado, ela olha do outro, e você percebe mesmo ali que ela tá desesperada, que ela tá fugindo de alguma coisa, e ela some. E aí ela é encontrada 2 semanas depois, dentro da caixa d'água, né? O corpo dela já estava em decomposição, e aquele casal de britânicos, né, que estavam hospedados ali, eles não faziam ideia, né, do que estava acontecendo, e a mulher, ela foi reclamar com a recepção do hotel que a água estava com gosto, segundo ela, tinha um gosto engraçado e um gosto bem ruim. E aí ela reclamou, mudaram eles de quarto, e ela continuou com a mesma sensação. Então o corpo, ele estava na caixa d'água aproximadamente ali umas 2 semanas. Então as pessoas, o que é bem bizarro é que as pessoas daquele hotel estavam tomando banho com aquela água, estavam bebendo aquela água, e estavam lavando as mãos, escovando os dentes com aquela água. Então, depois da reclamação dessa moça, a gerente do hotel manda um dos funcionários, né, um dos zeladores, ir até o compartimento de caixas d'água, ver o que está acontecendo. E quando ele abre a tampa, o bizarro acontece, né? Ele percebe que o corpo da moça desaparecida está lá. O que é mais bizarro ainda, ela está sem as roupas, então tem algumas peças de roupas ali boiando pelo tanque de água. E ele volta, ele informa a recepção, e aí a polícia chega, as pessoas são transferidas para outro hotel, né? Tem até o casal dando entrevista na época, é bem interessante, passa um trecho da entrevista deles em um dos episódios da série.
E aí vem as dúvidas, né? A polícia revistou o hotel inteiro, a polícia fez uma busca inteira no hotel e não acharam o corpo dessa moça. Então vamos lá, né? E aí começam a surgir algumas teorias desse caso na internet, o que é bem bizarro. A Elisa, o que chama atenção é o vídeo do elevador. Para ela chegar naqueles tanques de água, para ela chegar naquelas caixas d'água, ela teria que ter tido acesso a uma porta com alarme. Então, a polícia já descarta essa possibilidade e a única forma dela ter chegado nessas caixas d'água é através da escada de incêndio, que na porta ali tem um alarme, mas na escada de incêndio qualquer pessoa pode subir até ali. Outra coisa bizarra é que a polícia, ela leva cães farejadores, eles revistam o hotel inteiro, os 700 quartos, eles revistam tudo, eles vão até o terraço, os cães vão e eles não se atentam a checar as caixas d'água. Tipo assim, eles subiram até o terraço e eles não checam as caixas d'água, o que é bem bizarro. Tanto é que um dos policiais responsáveis pelo caso, ele dá entrevista na série e ele fica se sentindo assim muito mal, né? Nossa, a gente chegou perto dela, ela estava ali pertinho da gente e a gente não sabia. E uma outra coisa interessante também é que como que ela foi parar lá dentro? Porque o acesso para a caixa d'água é muito difícil. Tudo bem, ela conseguiu chegar na caixa d'água, ela conseguiu abrir a tampa. Como que ela entrou sem as roupas? Como que ela ficou nua? Como que ela conseguiu fechar a tampa da caixa d'água? Se ela já estava lá dentro e boiando. Uma das teorias é que como aquela água, ela tinha um fluxo, né, assim, as pessoas iam consumindo aquela água, então ela subia e descia. Uma das teorias é que para Elisa se manter ali na superfície, ela tirou as roupas para ficar mais leve, né? Mas tem algumas coisas assim, então a polícia disse que a tampa estava fechada. Depois foi colocado que o zelador achou a tampa aberta e que por uma falta de comunicação disseram que a tampa estava fechada. E aí a gente tem os detetives, né, da web, que são a galera do YouTube, que realmente se empenha em desvendar um caso e fica empolgado com uma determinada história, pessoas que vivem para aquele caso, e começaram a surgir diversas teorias. Esses detetives encontraram várias coincidências bizarras, esses detetives encontraram várias coisinhas que fizessem com que deixasse essa história mais maluca ainda. Muita gente acredita no sobrenatural, muita gente acredita que ela foi assassinada, e o primeiro laudo da polícia é que tinha sido uma morte acidental e depois foi alterado ali o laudo da morte dela. Tem um filme que tem uma história muito parecida com essa que aconteceu com a Elisa. Eu vou colocar a capinha do filme aqui para vocês, que é bem bizarro também as coincidências do filme. Vale ressaltar que é em um hotel em que coisas bizarras e absurdas acontecem. Tem até uma temporada, né, daquela série American Horror Story, que é a 5ª temporada com a Lady Gaga, que foi baseada nesse hotel, né, que é a temporada do hotel onde coisas bizarras acontecem. Tem ali o bairro onde esse hotel se encontrava, né, se encontra até hoje, que é um bairro bem perigoso. Então tem muitas pontas soltas, assim, tem muitas bizarrices, tem muitas histórias bem mal contadas, tem muitas histórias que não fazem sentido, tem muitas coincidências muito bizarras.
E tem também, né, a questão dos problemas psicológicos que essa moça tinha, né? Então, uma das teorias é que ela estava em crise, ela estava alucinando, ela estava enxergando algo que realmente não estava acontecendo, né? Que ela se encontrava ali numa situação de perigo, ela tentou fugir, ela foi se esconder na caixa d'água e ela acabou morrendo lá, né? Então esse é um caso que chama atenção até hoje. Tem um rapaz que ele tem ali a sua música, né? Ele é artista, então nas suas músicas falam muito de morte, perseguição, sangue, não sei o quê. Então esse cara ele é colocado para Cristo, assim, por esses detetives da internet. A vida desse cara é completamente devastada, é completamente acabada. As contas no Facebook e outras redes sociais que ele tinha são excluídas por conta desse caso, né? Ele foi ameaçado de morte, ele foi considerado o assassino, então ele dá o depoimento também na série comentando como que a vida dele se tornou, o que a vida dele virou, né, depois desse caso, porque ele ficou hospedado nesse hotel ali, mais ou menos ali na mesma época. A gente tem também, né, o que chama atenção nessa série é a responsabilidade, né, do que é falado na internet. Às vezes as pessoas não têm muita noção e como a internet é uma terra de ninguém, então o fato de você acusar uma pessoa sem provas, você pode fazer da vida daquela pessoa um inferno. E fala muito desse tipo de responsabilidade, fala muito da questão também de stalker, fala muito também da questão de distúrbios psicológicos, então é um caso que sim chama muita atenção. Eu lembro de ter me chamado muita atenção na época. Toda vez que tem alguma coisa sobre esse caso, eu gosto de ler, eu gosto de assistir, porque é um caso que intriga muito e tem a questão também do sobrenatural, né? Muita gente acha que aquele hotel, por ser mal assombrado, tem alguma força oculta ali que tenha acabado com a vida da Elisa. Muita gente não acredita que tenha sido uma morte acidental, muita gente acredita que ela foi assassinada, muita gente acredita que a gerência do hotel ali e os funcionários adulteraram aquele vídeo, muita gente acredita que a polícia está guardando informações que não foram divulgadas para, para eles se protegerem, né? Porque pode ser que alguém da polícia tenha se envolvido com esse caso. Então, esse caso da Elisa Lam é um caso que chama muita atenção e eu gostei muito desse documentário que a Netflix trouxe pra gente. Eu acho que vale muito a pena você assistir. São 4 episódios, cada episódio tem mais ou menos ali 50 minutos. Eu assisti numa sentada, foi bem rapidinho. E tá bem completo, até se você nunca ouviu falar sobre Elisa Lam, até se você nunca leu nada sobre ela, os episódios eles conseguem te dar um norte ali, eles conseguem explicar ali bastante coisa e fazer com que você entenda, né? E o desfecho também, né, de como que terminou esse caso, eu não vou contar, vale a pena que vocês assistam a série até o final para entender ali um pouquinho o que o documentário traz. E a família da Elisa, eles até processaram o hotel, né, pelo fácil acesso às caixas d'água, né, porque apesar de você não conseguir entrar ali pela porta com o alarme, você tinha um fácil acesso ali pela escada de incêndio, tanto é que tinha muitas pontas de cigarro, garrafas de cerveja, então era um local assim que os hóspedes frequentavam, né? Então eles iam lá com muita facilidade. Então, para uma pessoa ter matado a Elisa e ter jogado o corpo dela na caixa d'água, pode ser que tenha acontecido, né? Então, a família entrou com um processo contra o hotel. Depois desse caso, muitas pessoas, que na minha opinião é bem bizarro, muitas pessoas foram se hospedar no hotel, né? Pessoas obcecadas por esse caso, pessoas que refizeram os passos da Elisa, pessoas que foram até o andar, entraram no elevador, né? Vários youtubers, tem muito material no YouTube, tem muito material na internet de youtubers mesmo que fizeram vários vídeos dentro do hotel,
que fizeram vários vídeos ali fazendo os mesmos passos da Elisa, esses detetives virtuais. Tem muito material mesmo, se é algo que te interessa. Eu recomendo também o podcast O Modus Operandi, da Mabê e da Carol Moreira. Elas têm um episódio sobre esse caso bem interessante também. Eu vou deixar o link do episódio aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. É um podcast sobre true crime que eu gosto bastante e eu recomendo. E a Mabê, se eu não me engano, é a que comenta sobre esse caso, né, como um caso bizarro. E ela, só que o episódio das meninas foi ao ar antes da série, né? Então dá para você assistir a série, escutar o episódio, ou escutar o episódio e assistir a série depois, que dá para você ter ali uma noção do que aconteceu na época. E nós temos pessoas, né, até os dias de hoje, obcecadas com esse caso, pessoas que vão visitar o túmulo da Elisa lá no Canadá, e ficam aí se perguntando, né, o que de fato aconteceu com essa moça. Se foi algo sobrenatural, se foi assassinato, se foi realmente um distúrbio psicológico, que ela se encontrou numa situação de perigo, e enfim. Mas o que vale a pena da série também são as coincidências bizarras que tem a ver com o caso e ao mesmo tempo não tem a ver. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fica aí minha super recomendação de série. E depois me contem o que vocês acharam. Vocês gostam desse tipo de assunto para série, para livro? E qualquer coisa me manda um comentário aqui me dizendo o que vocês acharam, ok? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!